Bom, primeiro, obrigada a todos por estarem aqui numa tarde de quinta, pelo menos aqui em São Paulo, com cara de chuva. E a gente vai falar hoje um tema delicioso. A conversa, uma pré-conversa com o Paulo, e realmente foi muito interessante ouvir a abordagem dele diante da crise. Por isso, acho que eu vou fazer a pergunta que tradicionalmente a gente tem dado. Vai sujar sua camiseta. Quer ligar a televisão? Vou desativar aqui alguns microfones. Quer ver ele, Luiz? Por quê? A Léo tá com como que eu muto a Léo? Isso. Desative o som. Então, eu vou começar com a pergunta que a gente tem feito logo de saída para todos os nossos convidados, que é a seguinte: quando a gente vive um drama, a gente tem 3 personagens clássicos que se apresentam: a vítima, o perseguidor e o salvador. Olhando para esses 3 personagens, quem é você? Que papel te cabe aí na crise? E como que você vem levando a tua empresa adiante em meio a esse cenário de pandemia? Se eu for pensar, olhando esses três posicionamentos que você colocou como vítima, todos somos vítimas de tudo, né? Desde uma disrupção tecnológica até uma força externa de saúde pública, como foi essa do coronavírus. Acho que como perseguidor seria uma conotação melhor, tá? Porque como salvador, a salvação é um produto onde ele envolve uma breve devolução, né? Porque quando se vai se salvar alguma coisa é porque está na iminência de acabar, desaparecer ou morrer, né? Então, quem se diz ser o salvador, justamente é a pessoa que tem um produto que todo mundo quer, porém é plausível de devolução, porque quem precisa ser salvado é que está na iminência da liquidação ou da morte, né? Então eu não acredito muito em salvadores. Eu acho que você tem que perseguir a evolução. A evolução é uma essência, né? É algo que você desenvolve, o ser humano desenvolveu esses milênios todos, e a gente continua nesse processo de desenvolvimento. Então a gente persegue esse desenvolvimento. Agora, acelerou muito, né? Então essas pessoas que não conseguirem hoje criar métodos ágeis para poder acompanhar essa aceleração, aí essas pessoas podem se tornar vítimas. Não só de uma força de saúde pública, mas vítima da sua própria coexistência, né? Pacífica e, ao mesmo tempo, voltada exclusivamente à excelência operacional. Então, eu acredito que todas as pessoas que estão trabalhando exclusivamente para a excelência operacional deve abrir um pouquinho os olhos, mesmo os que estão no alerta de sobrevivência. Você está mutada, Elô. A gente tem convidados entrando agora, então eu queria aproveitar o momento para você contar o que vocês fazem, qual é o serviço de vocês, que você contasse também um pouco de como que vocês estão lidando com a crise no dia a dia de vocês. Bom, nós temos alguns produtos. Boa parte dos nossos produtos a nossa empresa trabalha com licenciamento metodológico. A gente tem uma suíte de soluções físicas, gamificadas e tecnológicas, no qual nós repassamos esse método para as empresas poderem trabalhar o que nós chamamos de arquitetura de inovação. Desenvolver um modelo de gestão de inovação interno e externo, tá? Entre os executivos. Ou seja, nós trabalhamos exatamente na capacitação de executivos e de organizações para poder desenvolver um modelo de gestão de inovação. Nesse sentido, nós tínhamos alguns produtos. Nossos produtos de licenciamento são todos digitais, então nós não tivemos problema com relação
a perda de faturamento nessa linha de produtos, né? Os que estão envolvidos somente com licenciamento digital. Agora, os eventos que nós fazíamos em hotéis, eventos fechados, corporativos, que são aqueles workshops de inovação, onde a gente traz os C-levels para 8 horas, às vezes até 12 horas de brainstorm, de modelagem de negócio, de tendências tecnológicas. Esses eventos que eram presenciais, eles realmente foram impactados, óbvio, né? Todos os eventos presenciais foram impactados. O que a gente consegue fazer com muita facilidade é migrar, né? No momento que uma linha de produtos não está tendo rentabilidade, você simplesmente vira a chavinha e vai para outra linha de produtos. Entendeu? Você vai para o digital. Eu acho que o que vale é você estar sempre olhando para o seu modelo de negócio e falar, será que eu consigo redesenhar o meu modelo de forma rápida para que eu possa conseguir ainda me tornar competitivo com os produtos que eu ainda tenho na casa, na empresa, no meu portfólio, ou eu tenho que criar uma nova forma de monetização que se adapte melhor à crise, para um determinado tipo de público. Vou dar o exemplo para vocês. Quando nós lançamos a Ectra, foi em 2016, nós estávamos no meio de uma crise também uma crise econômica muito séria, o impeachment da Dilma Rousseff e tal, e nós tínhamos hoje, acho que se não me engano, 13% de desempregados. Então, a nossa chavinha foi muito voltada para aqueles executivos que estavam deslocados dentro do mercado, não estavam conseguindo se reposicionar, mas tinham um bom network que poderia trazer alguma coisa nova para esses outros profissionais. E aí a gente começou a trabalhar o licenciamento desses executivos para que eles pudessem fazer workshops, dessem aulas de MBA e conseguisse complementar a renda que foi perdida com o trabalho. Obviamente, isso evoluiu, nós começamos a trabalhar depois no mundo corporativo, indo diretamente para as empresas, criando produtos específicos para a organização, que é o Business Trend Strategy, que a gente trabalha as tendências futuras e trazemos elas para o modelo de negócio, fazendo um redesenho do modelo de negócio baseado nas tendências tecnológicas. E agora nós percebemos o quê? Com esse estanque, com essa paralisação, nós voltamos de novo para o modelo de 2016. Eu vi agora uma carta, não sei se vocês viram, do CEO do Airbnb, onde ele se posiciona que demitiu 25%, vai demitir 25% dos funcionários, e que ele está retomando o modelo de negócio do início. Ou seja, os investimentos que ele ia fazer em hotéis 5 estrelas com a marca Airbnb, né, aqueles outros investimentos que ele ia fazer em tecnologia, ele estancou para voltar de novo ao modelo de negócios que eles lançaram. Então, eu acho que o fator é agilidade, é você não demorar muito para tomar decisões, né, e avaliar essas decisões de forma mais rápida, né, e principalmente olhar mais o modelo de negócio e menos a operação. Eu penso assim, Elô, a gente tem que olhar mais o modelo. Será que alguns produtos podem se tornar produtos de assinatura? Eu consigo fazer isso de hoje para amanhã? Né? O Rony Mesler, por exemplo, lá da Reserva, ele fez uma parceria com uma fabricante de calçados masculinos, ele montou a parceria toda, redesenhou o modelo de negócios em 5 dias. Porque a situação exige? Não, porque essa vai ser a tendência, né? Eu queria aproveitar isso que você está contando, Paulo, para fazer 2 perguntas. A primeira é sobre essa mudança de modelo de negócio. Porque quando a gente fala mudança de modelo de negócio, parece uma coisa muito complexa, que exige um grande planejamento, mas o que a crise está mostrando eu preciso fazer e eu preciso fazer rápido. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente qual deve ser o nosso principal guia quando a gente tem que repensar o modelo de negócio. Mas antes, eu queria te convidar, você falou um pouco da Reserva, você já tinha me contado a história da Reserva e você me apresentou como um ecossistema. Vocês formam um ecossistema. Eu queria que você contasse para a gente por que é mais vantajoso uma organização em ecossistema, o que isso te traz de vantagens, enfim, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Quando você estrutura uma organização baseada no ecossistema, você faz uma integração com as pontas, ou seja,
quem monetiza para você são as suas pontas. São os círculos que estão conectados ao seu círculo, tá? Então, quando você cria uma estrutura baseada em ecossistema, todos ganham. É um ganha-ganha. Ou seja, se toda a rede não ganhar, o núcleo desse círculo, que é a empresa que está girando o ecossistema, também não consegue gerar, não consegue ganhar. Ganhar, eu digo, ganhar dinheiro no sentido assim, de gerar valor, né? Se todo o ecossistema gera valor, automaticamente todos ganham. E quando você trata de ecossistema, você trata também de vários segmentos diferenciados, de pessoas diferenciadas, de equipes multidisciplinares. Então, você consegue trazer para dentro desse teu círculo, né, de relacionamento, empresas de vários tipos, profissionais de vários tipos, que utilizam o mesmo método para fins diversos. Tanto para fins de melhoria profissional, como para fins de bom mesmo. Na ponta, no caso dos consultores, no caso dos coaches, no caso dos mentores. Então, nós optamos pela estrutura de ecossistema porque a gente acredita que um ecossistema forte, ele consegue estabelecer, vamos dizer assim, uma penetração no mercado de uma forma totalmente diferenciada e muito mais rápida do que uma empresa conseguiria sozinha, tá? Com seus próprios recursos. Então, agora o modelo de ecossistema é um modelo um pouquinho ainda difícil das pessoas compreenderem, porque ele trabalha em termos de rede, ele trabalha em rede. Então, uma ponta, ela pode estar na casa dela trabalhando, e a outra ponta, ela pode ser uma empresa de 400 funcionários, mas a relação é a mesma. Não importa se ele trabalha na casa dele e o outro tem um escritório ou uma empresa com não sei quantos funcionários. Então, o ecossistema, ele trata todos desse mesmo nível. Então, eu digo até que é um primeiro passo para uma estrutura holocrática, tá? Onde você trabalha por projetos. Então, se eu tenho um projeto, se eu tenho uma necessidade, vou dar um exemplo que as pessoas normalmente usam, que são áreas que eles acham que nunca vai ser holocrático. Por exemplo, a área financeira da empresa. As pessoas, mas a área financeira não pode ser ciclos. Não, você, dentro de uma área financeira, você pode criar vários ciclos, né? Onde dentro desses ciclos você tem ali objetivos, OKRs específicos. Contas a receber, né? Hoje, você tem que gerenciar todos os recebíveis da sua empresa. Eu preciso necessariamente ter uma pessoa específica para isso, ou posso ter uma pessoa que analise as integrações entre o RP e o Home Bank? Ou uma pessoa que fique só monitorando se as informações que estão sendo geradas de boletos bancários estão cruzando com as notas fiscais. Então, eu não preciso ter um setor específico. Eu preciso dividir isso em objetivos, e esses objetivos eu abro o círculo para que as pessoas possam ocupar essas funções. Entendeu? Isso é uma estrutura que eu chamo de holocrática baseado no ecossistema. Então, a gente trabalha por demandas, por objetivos a serem alcançados, ou projetos ou processos. Tá? No caso de projetos, algo que comece, tenha meio e tenha fim, e no caso de processos, algo que esteja contínuo. Então, é possível, sim, você transformar uma organização no ecossistema, desde que você esteja apto a abrir, né, toda a sua estrutura, abrir todos os seus ativos e compartilhar esses ativos com terceiros. Uma estrutura de ecossistema, você tem que definir que você não pode ter ativos próprios, né? Os ativos têm que ser compartilhados. As empresas já ficam meio preocupadas com isso, né? Mas se eu olhar para o BNB, seus ativos são todos compartilhados. Né? Ô, Paulo, então, posso aproveitar esse seu raciocínio, né? E falar do que você mais faz, que é a jornada de inovação. A jornada de inovação, ela precisa de empenho das empresas, dos executivos, dos inovadores, né? Das pessoas que querem trazer uma solução para algum tipo de tema, problema, e existem vários modelos de inovação. Você acha também a jornada inovativa é um negócio que também não é em uma semana que eu vou sair com um produto milagroso, eu vou resolver
um problema. O exemplo está aí, o próprio Covid, a demanda do mercado é uma vacina e a gente não sabe exatamente em que tempo que ela vai vir. Ela pode vir, mas não vai vir em uma semana. A inovação, como você já me explicou nas suas aulas, ela também é uma jornada importante, onde a demanda, né, a dúvida, o que for sanar. Você acha que esse momento de pausa, de quarentena, ele para rever mesmo o modelo de negócio, como você falou, também não pode ser um momento de refletir para inovar? Bom, na minha opinião, é o melhor momento para inovar, na minha opinião. Tá? Respondendo eu vou expor já o porquê que eu tenho esse conceito. Antes, eu quero falar um pouquinho de inovação. Inovação, gente, ela só acontece se você tiver uma cultura empreendedora dentro da organização. Então, se você pensar em inovação somente como uma área de pesquisa e desenvolvimento, isso aí já existe há milênios, né? Laboratório farmacêutico, Google, todos têm seus laboratórios de pesquisas que estão ali vivendo junto com as universidades, desenvolvendo novos materiais, novas tecnologias, novos componentes químicos, novos elementos químicos que estão sendo combinados, ou seja, isso já existe gente já executando. Então, dificilmente uma empresa média hoje vai inventar algo que não existe no mundo. Pelo contrário, quando ele tiver uma ideia, já tem 400 pessoas que já têm essa mesma ideia. Mas apenas 3 conseguem implementar. Ou seja, se alguém tiver uma ideia nova para o negócio, já tem 2 concorrentes de cara no mundo, né? Então, o que acontece? Se você analisar como cultura, você acelera o processo, entendeu, Luiz? Por quê? Porque aí você traz as pessoas para dentro da organização para gerar insights que façam que você melhore os seus processos, que você crie novos produtos e serviços, mas que estejam adequados às tecnologias emergentes. Isso, o que eu chamo de tecnologia emergente? São as tecnologias que já estão de mercado, porém que as pessoas não conseguem conectar para criar alguma coisa nova. Por exemplo, você pode usar hoje inteligência artificial para gerar um chatbot, como você pode usar a inteligência artificial para fazer uma análise de gateways de processos, para saber se realmente os gateways de seus processos, ou seja, as direções onde vai as tarefas do seu processo estão coerentes com o que você tem hoje de sistemas, de software, de pessoas. Então, e está lá, o produto está lá, mas ninguém usa para esse fim. Por quê? Porque ninguém consegue ter uma mentalidade exponencial, uma mentalidade de que diga assim, se eu fizer isso, eu vou ter um ganho de performance, eu vou otimizar o tempo dos meus colaboradores, eu vou transformar esse tempo, eu vou gerar esse tempo e transformar ele num tempo criativo, onde as pessoas possam pensar mais, fazer um 80-20, 80% no operacional, 20% no processo criativo. Então, as empresas não se preocupam, elas olham a inovação como algo que você adquire, e não algo como você sintoniza. Esse, na minha opinião, é um grande problema. O que é isso? Eu quero inovar, eu vou na Alemanha, uma indústria gráfica, por exemplo, vou na Alemanha, vejo qual é o último lançamento da Heidelberg, que são aquelas impressoras grandes, ela está integrada, ela tem todo um setup super rápido, tal. Eu trago essa nova tecnologia e acho que estou inovando. Você não está inovando, você está fazendo uma melhoria contínua dentro do seu parque industrial, tá? Então você não está fazendo inovação. Inovação é no sentido que se eu chegar e falar assim, olha, além disso, tá? Eu vou criar um ambiente, um modelo de visão computacional que possa analisar todo o deslocamento de operadores de máquinas para saber se eles estão ou não saindo da posição deles, por exemplo. Aí já é um outro processo, um processo de inovação baseado em visão computacional. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você não olhar para essas tecnologias e não consumi-las hoje, outros estão fazendo. A China tem um plano diretor para 2030, onde eles querem que pelo menos cada empresa chinesa tenha implementado todo ano 3 tecnologias novas.
E nós olhamos, e nós não temos essa atitude, por quê? Porque nós olhamos inovação como um custo, a gente não se sintoniza com ela. A nossa empresa está acostumada a pegar alguma coisa, nossas indústrias, nossas organizações pegaram alguma coisa pronta, né? E funcionar aqui num custo melhor. E hoje esse mundo não funciona mais. Não conseguimos mais ter essa competição que nós tínhamos antes. Então, é importante que as organizações revejam, né, o seu modelo de negócio e comece a colocar dentro dele tecnologias que não existem, para que ele possa criar produtos novos e entrar no oceano azul da concorrência internacional. Porque senão o nosso país, na minha opinião, Luiz, vai virar um museu a céu aberto. Pegando esse seu gancho aí, Elô, veja se faz sentido para você também. Por isso que será que muitas empresas tradicionais, né, dentro das suas linhas de negócio, a empresa que faz carro quer fazer carro, a empresa que faz computador continua fazendo computador. E, de repente, a inovação daquele produtor não é fazer computador, é fazer outra coisa. Fazer carro não está sendo mais tão querido pelo consumidor como era querido há 50 anos atrás, há 20 anos atrás. E aí a inovação não vem do próprio setor e nem daquela firma que, por enquanto, pode até estar bem, né? Essa inovação acaba vindo de uma startup, acaba vindo de alguém, um parceiro correlato, que viu o problema mais perto dele ou dela. O que vocês acham? Para mim, Elô? Oi, Paulo. Foi para mim, Luiz, a pergunta? Não, foi mais para o Paulo, mas, Elô, se você quiser acrescentar... Eu ia até complementar com uma pergunta que o Fábio colocou aqui no chat, que é bem interessante. Ele está falando o seguinte, que muitas vezes dentro das empresas tem um problema de falta de alinhamento e de entendimento sobre o que é prioridade. Então, você vai mexer no modelo de negócio, você vai fazer inovação, mas isso às vezes não se reflete como prioridade internamente. Eu queria voltar nesse tema, então, que o Vitirite trouxe, até te perguntando, às vezes a impressão que fica para a gente é que você só inova quando você tem um competidor forte o suficiente para motivar que a sua empresa faça isso, porque senão você não inova. É fato isso? De alguma maneira a organização como ecossistema ajuda a deixar as pessoas mais orientadas para a inovação? Eu entendo que quando você trabalha um modelo orientado a um ecossistema, né, então você vai ter muito mais pessoas como advisors, né, orientadores para o seu negócio. Tá? Normalmente a empresa só inova realmente se o concorrente estiver na frente dela tecnologicamente. Porque aí ela perde produtividade, se ela perder produtividade, o preço dela fica mais caro, ela perde competitividade, baixa o market share dela e ela pode sair do mercado. Então ela tem, é o que eu falo, inovação por aquisição e não por sintonia, né? Isso é por aquisição, né? Agora, ou por necessidade, vamos dizer assim, institucional. Por exemplo, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, as fábricas de carros todas foram transformadas em fábricas de veículos bélicos, né? Todo mundo dizia que era impossível, as máquinas são o corte do aço, a máquina que corta o aço da porta tem que ser reconfigurada, não daria tempo. No instantinho eles montaram, no instantinho estavam construindo aviões, tanques, veículos e tudo mais. Então, a adaptação ao novo não é complicada. O que falta é o quê? O fator motivacional. E o fator motivacional hoje é o fato de que você tem que ter um diferencial. Você não pode olhar só o teu mercado, o teu pequeno mercado. Você tem que olhar o mercado mundial. Você tem que fazer. Eu tenho que ter. Se o meu produto consegue ter uma aderência internacional, quer dizer que eu tenho um diferencial. Então é muito mais fácil eu conseguir vender aqui no meu país. Então
E outra coisa é olhar a inovação como processo, não olhar uma inovação só como se fosse um hackathon, que você junta 20 meninos aí, desenvolvedores, para criar um produto, que é um desafio de um problema, e você cria aquilo ali e você não tem nenhuma estratégia para aquele produto. Você não se preparou, você não tem um processo de propriedade intelectual, você não cria uma política de inovação dentro da sua empresa para que as pessoas consigam ajudar e apoiar aquele novo produto. Ou seja, nós temos hoje uma situação em algumas empresas que nós chamamos de sistema imunológico corporativo. É o quê? São as pessoas que são contrárias às mudanças, de qualquer tipo. Tá? Você vai perceber isso quando você vai mudar o RP, quando você vai mudar um sistema de gestão. Aquela galera toda fala assim, gente, esse negócio está totalmente contra a nossa cultura, aí já bota a culpa na cultura. Isso está totalmente fora da nossa cultura. E aí o que acontece? Ele tem que aguentar a goela abaixo, por quê? Porque o concorrente tem aquele software e o concorrente está melhor que nós. Então você vai ter que aguentar. Então, normalmente, a inovação ela é empurrada a goela abaixo. Ela não brota vamos dizer assim, da base da pirâmide de Maslow para cima, para a alta gestão. Normalmente é a alta gestão que empurra a inovação de cima para baixo. Entendeu? Então, o que eu percebo é que tanto se nós estruturamos uma empresa com área comercial, área financeira, área de TI, área de RH, área de logística, por que nós não temos uma área de inovação até hoje? Até hoje ninguém pensou, não, tudo bem, você não quer trabalhar em rede que nem a Expert, não tem problema nenhum. Você não quer gerar um ecossistema, não tem problema nenhum. Você não quer ir para a holacracia, não tem problema nenhum. Quer continuar na estrutura hierárquica, militar, né? Onde o concorrente é o inimigo, o mercado é o campo de batalha. Se você ainda quer pensar dessa forma, não tem problema nenhum, mas crie uma área para que você possa adaptar as tecnologias ao seu negócio, né? E ninguém pensa nisso. O que nós estamos propondo, o que a gente propõe na Expert, e foi por isso que nós se envolvemos com a norma internacional. Vocês veem que o que eu estou dizendo é tão coerente que a própria ISO está incomodada com isso. A ISO, que é uma organização na Suíça que trabalha as normas, os parâmetros e os padrões, né, mundiais, ele demorou 10 anos para criar uma norma relacionada ao sistema de gestão de inovação. Então, a ISO entende o quê? Que uma empresa ela tem que ter o seu RP, seu sistema de gestão, onde tem engenharia, vendas, comercial, produção, planejamento e controle de produção, logística, mas ele também tem que ter um sistema que gerencie a inovação dentro da empresa, que gerencia os insights dentro da organização. Então, a própria ISO lançou em julho a ISO 56002. Pela nossa felicidade, um cliente nosso foi o primeiro do mundo, a primeira empresa de serviços do mundo, fazendo merchandising aqui, a ter essa norma. Ela propõe o quê? Que a empresa também tenha um sistema de gestão de inovação. E aí, no momento que você coloca um sistema de gestão de inovação, automaticamente você sente a necessidade de ter uma área de inovação. E essa área de inovação não é obrigado a contratar pessoas para colocar lá. Você pode criar círculos de objetivos e trazer pessoas de outras áreas para participarem desse círculo. Ou seja, a inovação, além de ela ajudar você estar no que eu chamo do Blue Ocean, né, do mercado, o Oceano Azul, ela permite você fazer um exercício de holacracia e de estrutura de ecossistema simultaneamente. Então, a inovação não é só criar produto. E é isso, eu sei que eu estou sendo repetitivo em falar isso, mas enquanto a gente achar que inovação é aquisição e não sintonia, nós não vamos fazer a transformação digital que todos dizem aí nos bastidores das lives e dos palanques dos futuristas. E uma outra coisa com relação à inovação que muita gente confunde, né, Paulo? Que inovação necessariamente precisa ter alguma coisa de tecnologia, né? Mesmo o tema acontece conosco quando analisamos riscos, né? Quando tem lá um problema, um cliente, alguém já vem com um dispositivo, com alguma coisa tecnológica, e muitas vezes quer vender um produto
ao invés de analisar o problema. E eu acho que quanto mais a gente investe energia analisando o problema, mais perto de uma solução mais factível. E aí, como você bem colocou, do próprio ecossistema que já está envolvido. Muitas vezes o próprio doente, a própria empresa que está sofrendo, ela mesma quer resolver o problema. Mas pelo fato dela ter a bloqueada, né, dentro dessa economia muito vertical, como você falou, de orientação um pouco capitalista militar, ela não consegue olhar para o próprio problema com carinho, né? Então ela tem que chamar alguém de fora para poder fazer esse olhar, para fazer essa análise de risco. O que você vê desse ponto? Tem 2 pontos que nós temos que entender. Toda vez que se fala do novo, envolve 2 tipos de risco, né? O risco financeiro, o risco técnico e o risco mercadológico. Desculpa, 3. O financeiro, técnico e mercadológico, né? O mercadológico é complicado, porque às vezes, se você chegasse e perguntasse quem que precisava de um celular com touchscreen o BlackBerry resolvia a maioria das soluções de e-mail e tudo mais. Se você perguntasse para o Ford, para os clientes do Ford, se ele queria carros, ele dizia, não, eu quero uma carroça com mais cavalos. Então, às vezes você cria um produto novo, mas, obviamente, você tem que fazer uma análise de risco. Isso é muito importante, Luiz. Entendeu? Porque você não tem você pode ter uma mudança tecnológica, mas você não tem a mudança financeira. E ainda mais no nosso momento que nós estamos vivendo hoje. Então, normalmente, as inovações, as ideias que surgem, aquelas que têm acesso rápido, e quando eu falo tecnologia, não necessariamente precisa ser software ou hardware, tá? A gente pode falar de biotecnologia, nós podemos falar, a Expert mesmo nasceu de um jogo físico, de tabuleiro, que chama Bitgame. Não tinha um software, não tinha um algoritmo. Foi um jogo físico manuseado, montado e foi lançado no mercado. Cadê o software? Não tinha. Então, não necessariamente você precisa da tecnologia. Mas que o produto, mesmo que não tenha tecnologia, ele tem que gerar informação. Aí é um outro ponto de vista. Né? Por exemplo, se eu lanço um produto, que nem o caso daquela startup que foi comprada, que vendia Gillette por assinaturas, né? Ele viria aparelho de barba por assinatura, foi comprado, acho, por $1 bilhão agora, um tempo atrás, uns anos atrás. Por que ela foi comprada? Pelo fato de ele ter um modelo de assinatura, todo mundo, não, é impossível. Qualquer um vai lá e de repente não vende mais Gillette e bota para assinar. Não, é porque ele conseguiu ter a informação do consumidor final que a própria a Procter, esqueci o nome agora da Hold, que eles não tinham. A mesma coisa acontece com a Nestlé. A Nestlé não sabe quem compra leite moça ou leite condensado. Ou leite moça ou creme de leite. A Havaianas não sabe quem é a pessoa que está colocando o chinelo no pé dela. Então, no momento que você muda o seu modelo de negócio de venda para assinatura, você ganha o cliente. A mesma coisa aconteceu com os marketplaces de alimentação. No momento que o iFood entrou fazendo a intermediação, ele tem o cliente, ele tem a informação. O restaurante, às vezes, não sabe nem quem é o cliente, para quem ele está vendendo. Esse é um dos problemas também que a gente discutiu em uma live um dia desse, com o pessoal que estava preocupado com isso. Entendeu? Então, o que acontece? Então, a informação é importante para que você crie um link direto entre o seu produto e o cliente, você saber quem é o teu cliente. Então, muitas startups estão com modelos de negócios de assinatura, estão sendo compradas, por quê? Porque eles acabaram conhecendo o cliente que a grande corporação até hoje não conheceu. Então assim, eu vejo a questão, o risco, na minha opinião, ele está muito mais voltado no modelo de negócio do que no produto em si. Porque a migração de uma forma de monetização, ela pode ter um impacto muito grande dentro da própria organização. Na área comercial, por exemplo, que uma área comercial que faz pedidos de 1 milhão,
e de repente esse produto não vai ser mais vendido. Ele está disseminado dentro de uma plataforma online, por assinatura, vendendo para o Brasil inteiro. Ele não vai ter mais esses pedidos, porque o consumidor mudou a forma de aquisição. O consumidor não quer mais pegar o cartão de crédito e toda hora ter que colocar o cartão de crédito para comprar as coisas. Se ele já consome aquilo todo mês, é melhor ele assinar. E aí toda a área comercial fica comprometida, porque ele não consegue mais ter aquelas vendas que ele tinha antes. Então, quando a gente começa a falar de inovação, gente, e isso eu agradeço a oportunidade que você, Luísa, estão dando para a gente ter esse debate aqui, a inovação ela mexe também com o modelo de gestão. E outro ponto que eu quero aproveitar com relação muitas, especialmente a turma do Design Thinking, pelo amor de Deus, eu uso tá, Design Thinking, mas a turma da solução de problemas. Tá? O que nós percebemos quando nós implantamos um sistema de gestão de inovação? Normalmente, quem é alguma empresa aí que trabalha com Falcone já deve ter passado pelas reuniões de Cumbuca, né? Que são as reuniões para avaliar problemas e gerar soluções em cima dos problemas, né? Então, nós temos muitas pessoas, a gente olha a gestão em cima dos problemas. Quando você faz uma gestão orientada para a inovação, você busca o quê? Ideias. Quando as ideias surgem, e você vai fazer uma análise de risco, uma análise de implementação, por exemplo, Luiz, se tem capacidade técnica de implementação e tudo mais, você vai, naquele momento, vai pipocando, não um problema, mas pipoca 37 problemas em 38 áreas diferentes. Então, quando o cara traz uma ideia, a ideia desmascara todo aquele tapete onde você joga sujeira da deficiência operacional debaixo dele. Então, por isso que dentro, desculpa te cortar, por isso que dentro da própria organização, muitas vezes, né, porque uma área toda, ela está baseada naquele produto, e aí a gente descobre que aquele produto, realmente ele está meio que fadado a ser descontinuado, então, ou ele não tem mais mercado, então, acaba sendo importante um olhar externo, né? E o que você está comentando é muito bonito, porque muitas vezes, até na própria análise de risco, a gente quer encontrar o problema, aparecem muitos problemas na bandeja, né? E aí poucas pessoas têm esse olhar, como você está tendo, de buscar solução, em vez de só ficar chorando, né? Voltando ao tema inicial que a Ailô abriu aí do nosso drama, da crise, né? Que é um drama importante, todos nós, a gente não está minimizando o Covid, pêsames a todos que vão morrer e que estão morrendo, porque seremos muitos. Então, é um momento muito singular, difícil, mas ele também é uma oportunidade para a gente buscar a solução. Você usou o exemplo, ontem mesmo eu comprei 120 cápsulas de café de um modelo X, ela vem aqui em casa e ela custa menos do que custava há 3 meses atrás. Estou pagando menos de R$1 por cápsula, custava 2. Então, o próprio fabricante entendeu que o business to business, business to customer, como você falou, é muito interessante, e o Covid veio para eu comprar mais café, e eu não preciso mais ir no supermercado comprar. Ele vem direto da fábrica. Não vou falar na marca que eu gosto de tomar. Mas, então, a oportunidade aí no Covid, da quarentena, do repensar, da análise de risco e também na inovação como uma jornada para ajudar as pessoas e ecossistema. Quem não quer ser ajudado, né, acaba muitas vezes sendo engolido pelo próprio mercado, como você falou. Todo mundo comenta uma história conhecida do Netflix batendo várias vezes na porta do Blockbuster, né? E depois acabou invertendo a moeda. A inovação, você acha que, Paulo, também estamos aí com 3 horas e 40 minutos, eu acho que a gente também poderia ouvir mais as pessoas que estão aí nos acompanhando. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Paulo, algum comentário relevante para essa mudança de paradigma que a gente vive da inovação versus crise? Por favor, gente, esse é o espaço aqui colaborativo, onde a Tree Comunicação da Heloísa, a Risklog,
do Luiz Vitiriti. A gente abre esse espaço para essa comunidade que quer inovar. Eu acho que eu vi algumas perguntas aqui do Fábio e do Guitar Brasil aqui. Não sei se você quer. O Marcelo, da Guitar Brasil, ele fala como mudar a rota do barco se ainda não temos um norte definido, ou seja, quais serão os modelos de empresa que terão chance de se adaptar a sobreviver ao mundo inteiro no pós-pandemia. O Marcelo é um empresário, músico, vizinho e amigo. Ele tem, sim, um negócio que ele teve que meio que parar um pouco na pandemia, rever, né? Rever a modelagem dele, alugou um espaço, mas teve que deixar fechado. Então, ele é uma pessoa que realmente está num momento de rever o seu próprio modelo de negócio, como a pauta desse encontro. Então, mesmo sendo um empresário muito querido, ele também teve que repensar o momento dele, viu, Paulo? Primeiro, óbvio que a gente tem que entender, para poder falar, para responder uma pergunta dessa, nós temos que desenhar o modelo de negócio dele, né? E saber se dentro do modelo de negócio deles a gente tem saídas para fazer variações de monetização, entendeu? E quando a gente analisar se existem outras variações de monetização, se essas variações estão conectadas a alguma tecnologia acessível de preferência gratuita, para que ele possa direcionar a sua estratégia de vendas para esse novo modelo de monetização. Se trabalha com música, né? Agora, isso tem um impacto em várias coisas. Tem um impacto no ecossistema, ou seja, ele vai ter que revisitar o ecossistema dele, revisitar as redes sociais dele, fazer uma apuração melhor, revisitar todos os seus clientes e saber se realmente esse produto ou essa nova forma de monetizar, ela é aceita pelo cliente, né? Se o cliente possibilita isso. Mas o mais importante que eu vejo é que não é só questão é difícil falar isso, mas eu vou ter que falar. Às vezes você tem que pivotar. Pivotar quando a gente para alguma coisa, um projeto, e parte por algo totalmente novo, entendeu? E às vezes o modelo de negócios, a sinalização que ele dá, não é teu caso, tá? Não é o caso do Guida, mas às vezes o modelo de negócio, ele olha para você e fala assim, cara, não adianta, eu vou ter que criar um outro negócio. Esse teu negócio, pelo menos durante esse período, não tem mais o que fazer. Eu vou falar das agências de viagem hoje tentando se reinventar seu modelo de negócio, eles estão tendo dificuldades tremendas. Por quê? Porque a agência de viagem ela já vem de um processo de dificuldade perante os grandes marketplaces intermediadores que entraram no mercado. Se você for ver a rede hoteleira que está paralisada, por exemplo, a rede hoteleira ela perdeu todas elas que estão dentro das plataformas de viagem que tem aí, né, as plataformas de venda de hotéis, passagens, eles perderam a referência dos clientes deles. Entendeu? Tem hotéis que até hoje usam fichinha no check-in. Então, aí eu estava conversando com um executivo de um hotel um dia desse, e ele estava me falando justamente isso, que eles estavam conversando com o fornecedor de RP deles para ver se eles faziam uma integração entre todos os hotéis para que o cadastro de um hóspede do hotel fosse padronizado e funcionasse em todos os hotéis, de tal forma que eu criasse um modelo de fidelidade que esse modelo de fidelidade tornasse os preços das hospedagens mais baratos do que você comprar na plataforma online. E para isso você teria... Desculpa te cortar, mas uma brincadeira que a gente faz, né? Ninguém quer que o outro, por conta da LGPD, roube o dado do outro, né? Mas é bem gostoso, né? Quando você está preenchendo um negócio da internet, já vem preenchidinho, tudo bonitinho. Né? Então, por um lado, a gente gosta como usuário. Mas né? mas é um campo aberto para você, Luiz, que trabalha com risco. Exato, mas eu estou dizendo muito mais como usuário também. Eu também quero poder comprar lá o café com mais rapidez, né? E aí, de repente,
já está posto o meu cartão, eu estou alugando. Então, essa facilidade, ela também abre um espaço para fraude. A facilidade também abre um espaço para uma oportunidade, né? Todo mundo fica de saco cheio de estar entrando no mesmo hotel, ter que preencher de novo uma coisa. Você apresenta teu cartão de crédito, devia meio que, leu o cartão de crédito, já viu que é o Luiz, já viu que é a Heloísa, né? Eu vou colocar por nós temos o problema que nosso país tem uma cultura forte, enraizada da desconfiança. Primeiro nós desconfiamos para depois confiar. O problema é que a base, o capital, o dinheiro não existe, né? A gente sabe muito bem disso. O que existe é crédito, tá? E crédito é confiança. E confiança é a base do capitalismo, senão a nota de $1 não falava, né? O que diz na nota de $1. O Emerson, desculpa, o Emerson talvez tenha que sair por conta de outro compromisso. Ele está falando aqui, olhando um pouco a cooperativa de agronegócio brasileira, em geral, né, por conta da hierarquia tal, seria um primeiro passo para trazê-las ao ecossistema de inovação, né? É muito interessante, porque a gente esteve conversando com algumas empresas, né, Elo? E o agrobusiness está lá, né? Está lá na fazenda, está vendendo, quer dizer, não vamos parar de comer, né? E a gente conversou aí com algumas pessoas que trabalham no mundo de agro, né? E o mundo de agro, é óbvio, ele vai sofrer por um lado, mas por outro, as pessoas podem estar confinadas e continuam comendo, né? E a logística está ajudando, a inovação está ajudando. O agronegócio, ele coloca aqui como um tema interessante, e um outro colega também fala a respeito das micros e pequenas empresas, se também não poderiam inovar. É muito interessante essa relação, o hackathon veio, né, para tentar tirar a pessoa inovadora de trás do computador e botar na IBM, né? Você tem o seu comentário aí acerca de agronegócio e também de pequenas e médias empresas na inovação / revisão de negócios? Um dia eu estava conversando com o Alessandro Pacheco, que está aqui na live, aqui, no meu sócio, na Expert, junto com o Manfred, o Fábio aqui, a turma da Expert está aqui. Nós estávamos conversando justamente sobre o compartilhamento de ativos para micro e pequenos agricultores. Entendeu? O que é o micro-compartilhamento de ativos? É você ter como investidor anjo dentro da sua pequena fazenda, investidores anjos que compram lotes de produtividade. E o Alessandro até estava falando para mim, o Alessandro sabe que de uma tecnologia israelense, onde é possível, via satélite, geolocalização, inteligência artificial, detectar a qualidade do plantio e que tipo de defensivo agrícola ele está precisando. Então, com uma tecnologia dessa, mais o compartilhamento de ativos, você pode mudar o modelo de negócios dos pequenos, micro e pequenos agricultores no Brasil. E aí você traz para um oceano azul, porque isso não está sendo feito lá fora. Então, o Alessandro deu um exemplo específico de duas tecnologias que, se elas forem combinadas, eu crio um novo modelo de negócio para a agricultura de subsistência. Então, Luiz, eu só voltando na questão lá da confiança, isso depende muito de confiança, concorda? Você tem que ter confiança para você poder fazer isso. Como nós não temos confiança, então o que acontece? Como a base do capitalismo é a confiança e nós não temos confiança, então a tendência é sempre nós barrarmos o que é novo. Sempre. Eu tenho um amigo meu, o Leandro... O novo vai desorganizar o que eu já tenho consolidado, que é o meu conservadorismo, né? O meu modelo de negócio, por mais que não esteja tão bem, é melhor o que eu conheço e que eu não estou bem do que o novo que pode desestruturar. Então, esse conservadorismo tem muito a ver com o modelo mental do latino, eu diria, não só do brasileiro. Exato. Eu tenho um amigo meu que mora na Austrália, não vou falar o nome porque eu não solicitei para ele autorização, né, para isso, mas ele falou uma coisa muito interessante quando ele percebeu a diferença cultural entre Brasil e Austrália. Ele foi numa agência do Banco do Brasil, foi tentar fazer uma transferência, não conseguiu e teve que sacar,
US$ 1.000 australianos, não sei qual é o valor em dólares australianos. A Caixa foi, colocou o saco, pegou o dinheiro, colocou no envelope e deu para ele. Ele atravessou a rua, foi no outro banco, a hora que ele deu o envelope para o Caixa, o cara pegou, até que tem aqui, US$ 1.000 australianos. Tá ok, obrigado. Aí ele perguntou, você não vai contar? Aí sabe o que o Caixa falou para ele? Por quê? Teria algum motivo para contar? Então, quando você pensa em tecnologia, você pensa em compartilhamento de dados, compartilhamento de ativos, entendeu? Compartilhamento de processos, inclusive processos core, processos primários. De ideias, né? Exatamente. Compartilhamento de insights, de ideias. Então, você vai ter que, se você quer trabalhar numa cultura de ecossistema, você tem que compartilhar o que você tem. Alguém pode roubar, alguém pode fazer isso, mas isso faz parte do risco. Por isso que tem a RiskLog aí para ajudar quando isso acontecer, entendeu? Então, faz parte. A gente tem que entender que o risco faz parte do negócio e tem que ter alguém dentro do negócio que fique preocupado com isso. Mas você não pode fechar o seu negócio por conta da desconfiança, entendeu? E eu vejo a dificuldade da inovação está mais na desconfiança que se tem em compartilhar informações do que, propriamente dito, o dinheiro que falta para investir nisso. Elô, eu acho que a gente está indo para os últimos minutos e, como você é especialista de comunicação, você faz o fechamento, por favor. Antes de tudo, eu queria agradecer. A gente está agora com 27 participantes, um ótimo quórum, fora as pessoas que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Acho que isso deixa absurdamente claro como o tema modelo de negócio, ecossistema, inovação são temas pujantes. Antes de terminar, a bola foi você que levantou, Paulo. Você falou de confiança e acho que é muito claro para a gente. Realmente, confiança é um ativo que pouco existe no Brasil. Falando em inovação, você teria alguma ideia de como desenvolver confiança para o Brasil e para os brasileiros? Esse seria um produto matador, sem dúvida nenhuma. Olha, eu particularmente, eu acho que os brasileiros têm que se criar seus ecossistemas políticos. Criar seu ecossistema político. O que é seu ecossistema político? Olhe para o seu bairro e veja. Olhe para o seu bairro e fala assim, quantas câmeras eu tenho em cada esquina aqui? Quem controla essas câmeras? Nós temos acesso a isso? Nós podemos pagar uma taxa extra de segurança e conectar essa área de segurança às câmeras do governo e a gente poder fazer a nossa segurança privada e criar um ecossistema para poder controlar, gerenciar isso em círculos? Então, se o brasileiro olhar, e aí tem a cultura do salvador, né? É outro problema também, essa cultura da salvação. A salvação é um produto que todo mundo quer comprar porque ele é maravilhoso, né? E todo mundo oferece esse produto, os políticos oferecem esse produto o tempo todo. Nós vamos escutar esse produto sendo vendido agora, no final do ano, se tiver eleições municipais, eles vão vender isso. Eu sou a salvação, né? E a gente sabe que não existe salvação. A boa notícia é que essa geração que está vindo aí é uma geração ecologicamente comprometida, é uma geração multidisciplinar, multiética, né? E eu acho que essa geração que está vindo, já integrada, já conectada, uma geração gamificada, que sabe o que é ter recompensas em tempo real, que está cobrando das empresas metas mais flexíveis, dinâmicas. Essa geração está transformando o Brasil e nós já estamos vendo isso na própria justiça, né? A geração que veio de 40, 45 anos, essa geração de 80 para cá, já fez uma revolução no ambiente jurídico brasileiro com a Lava Jato. Já foi um grande passo, né? Então, o que eu acho é que realmente tem que ter essa visão das pessoas de se reunirem como ecossistema, entendeu? Para que você crie suas... Não precisa você participar de um partido, mas você pode criar um ecossistema do seu bairro e trabalhar em conjuntos a fim de melhorar a segurança
melhorar as condições, padronizar as calçadas, gerar condições para que as pessoas possam ter uma vida melhor sem depender diretamente do governo. Para isso. Você deu o exemplo da câmera, que tem a ver com segurança. Muito obrigado, porque a gente gosta de falar do assunto. Mas também tem o compartilhamento. A gente pode ter aí uma padaria que está vendendo menos e que está sobrando farinha. E que essa farinha tem validade e vai acabar, vai ter que jogar fora. Então, gente, estou doando aqui 2 toneladas de farinha para outra padaria poder fazer para ela também. Então, essa comunidade, né, não é sonho, né? Esse compartilhamento que a gente está disposto, não é só do recurso para ajudar, né, o monitoramento do Covid, o monitoramento da câmera, o KPI, mas também essas pessoas também se unirem dizendo, olha, eu tenho que jogar fora a farinha. Alguém precisa? Então, eu acho que também começar a despertar nas pessoas essa luz de poder dizer, olha, está sobrando uma coisa aqui, uma roupa, alguma coisa que eu comprei, e também poder disponibilizar para a sua comunidade, não é isso? Não, Exatamente. Foi em temas incríveis para a gente conseguir passar por inovação, modelo de negócio, confiança, complexidade, falando não só no ambiente de negócio, como no ambiente político. Até vendo aqui as últimas perguntas, muito interessantes e bastante gente aqui apontando quanto a gente conseguiu trazer esses temas, que são temas duros e complexos, mas de uma maneira bastante light. Antes de terminar, eu vou perguntar para os nossos participantes se alguém tem uma pergunta adicional, alguém gostaria de abrir o microfone e dar a sua posição. Bom, então, eu acho que é hora de... Muito bom o papo, mas eu acho que é hora da gente acabar. Queria agradecer. Paulo, bem, seu tema é incrível e realmente a didática com qual você trata do assunto é ótimo. Vitirite, vou te dar a palavra final como host. Tá bom, muito obrigado, Elô, muito obrigado, Paulo. Debater risco, inovação e comunicação com nós. A gente quer sempre poder trazer essa ótica de colaboração. Teremos outras lives próxima semana, Compliance, com outro convidado, que é o Wagner. Todas essas lives serão gravadas e postadas no YouTube para a posteridade, como uma biblioteca virtual. Desconectados e conectados, todo mundo em casa, hashtag Fique em Casa, porém aprendendo e compartilhando. Meu nome é Luiz Vitirite, eu sou consultor e auditor de riscos. Elô? Heloísa Carvalho, especialista em comunicação, agradecendo a todos vocês e ao nosso convidado de hoje, Paulo Carvalho, que sabe tudo de inovação. E usem máscaras, viu? Usem máscaras. Isso, deu certinho, obrigado. Até mais, pessoal. Quem quiser depois fazer pergunta, manda para a gente pelo WhatsApp, pelas redes, estamos aí abertos a sugestões. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos. Até mais.